Olá, professores da Rede Educacional Adventista, vocês são muito bem-vindos em mais um programa Conexão 2.0. Como vocês sabem, a cada bimestre a gente traz aqui as matérias que fazem parte da edição que vai ser trabalhada em sala de aula. Eu estou aqui com a edição do último bimestre de 2019, cuja temática é escolhas. Esse é o tema do Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual para o último bimestre de 2019. E para debater esses temas, eu estou com dois amigos aqui. Márcio Tonetti, tudo bem, Márcio? Tudo bem. Bom estar André com vocês. Vasconcelos. Tudo bem, Wendel? Essa é a equipe da Conexão, os editores aqui estão. E nós vamos discutir um pouquinho, começando pela matéria de capa, né? Sim, tá Trabalha a muito questão de escolhas, dentre tantas escolhas que é feita na juventude e na adolescência, está a questão da escolha religiosa. E às vezes esse período de dúvidas, de questionamento pelos quais os jovens passam, são encarados como uma rebeldia pelas igrejas, pelos pais, pela família. São Como que mal vocês compreendidos, enxergam? Mal compreendidos. Como que vocês enxergam esse processo, né, de maturidade? Bom, Wendel, tanto na adolescência como no princípio da juventude, os jovens começam a enxergar a realidade com os próprios olhos. E é natural que nesse período eles comecem a questionar os valores da família, as crenças ou mesmo os valores da comunidade religiosa que eles assistem. Então, o problema não está no questionamento, nas perguntas, mas na forma como esses questionamentos são respondidos. Então, os pais ou a comunidade religiosa deveriam estar preparados para responder de forma, né, que atenda ao senso crítico dos jovens. E, Márcio, uma das coisas que o autor colocou é que os jovens buscam coerência e propósito nessa religiosidade que eles estão construindo. Como e onde eles podem encontrar isso? Veja, acho que primeiro é importante a gente mencionar, e isso tem que ver com a resposta do André também, é que essa é uma fase, é um período de busca por sentido. Propósito. Então, se o adolescente não percebe esse significado, esse propósito maior naquela tradição religiosa que ele recebeu, que ele herdou dos pais, enfim, da igreja, né, que frequentou nesse período, né, talvez vai chegar um momento em que ele vai repensar essa tradição religiosa, esses valores religiosos. Talvez, Wendel, um dos aspectos, ou dois aspectos muito importantes nesse processo de busca por sentido é mergulhar de volta no texto, ou seja, na fonte primária, na Bíblia, e a partir dela encontrar esse significado para a sua própria experiência. E no serviço também, né? E no serviço, esse é um outro aspecto, né, que as novas gerações, né, procuram se engajar, né? E isso tem que ver com a percepção de que precisam fazer algo que tenha sentido, significado. Que transforme a vida a vida das pessoas. Né? Perfeito. Nós vamos para as dicas, então, desse bloco. Nós temos algumas sugestões, como sempre a gente traz para você utilizar a revista de melhor maneira na sala de aula. Por exemplo, o artigo assinado pelo Felipe Carmo, das páginas 18 e 19, do lado certo da guerra, na verdade, né? Ele pode ser trabalhado a questão da literatura, né? Então, uma leitura reflexiva sobre esse texto, que trabalha com a narrativa do patriarca Jó, na Bíblia. Então, por exemplo, a relação do sofrimento com a vida humana, o cuidado divino, e a partir disso levar os alunos a refletirem acerca do distanciamento que existe entre o princípio bíblico e a literatura ultrarromântica, né, que traz aquele arquétipo do heróico byroniano, né? Muito bem. Dentro, por exemplo, do componente curricular arte, você pode convidar a turma para observar e analisar com base no artigo, né, nesse artigo sobre o qual a gente falou, a obra O Grito. É uma obra de arte bastante conhecida de um artista, um pintor norueguês, o Edvard Munch, para que os alunos apresentem respostas bíblicas, né, às questões levantadas por esse movimento, né, artístico, né, que é o movimento expressionista. Para a matemática, utilize o artigo Como Funcionam os Algoritmos das páginas 8 e 9. Após a leitura e reflexão do texto, crie com os alunos o jogo XPaL com a versão de inteligência artificial criada por Martin Gardner. Para fazer isso, o material básico são as caixinhas de fósforo e contas coloridas. O texto explicativo pode ser encontrado facilmente na internet. Muito bem, o primeiro bloco está acabando, amigos, e nós vamos para o segundo bloco. A Jéssica vai vir aqui conversar um pouquinho com a gente sobre o texto Imagine. A gente espera você, já voltamos já. Bom que a gente está junto de novo, chegamos aí no segundo bloco e agora para falar de uma sessão
que é a sessão da imaginação, né, Jéssica? Você tem imaginado muitas coisas aí, né? Viajado em algumas questões. E nessa edição você fala sobre a questão da liberdade e você traz alguns assuntos muito interessantes aqui, no sentido até de a gente pensar, né, a liberdade ou talvez a falta de liberdade mesmo num contexto democrático, né? Sim. E aí? O que você pensaria aí dessa sessão? É interessante que, mesmo estando, né, vamos trazer aqui para o Brasil, né, nós vivemos numa sociedade democrática, mas algumas coisas que a gente faz, a gente não se dá conta que pode estar limitando essa liberdade que existe dentro de uma democracia, né? Então, a principal delas que eu colocaria é a gente não votar. Ou votar simplesmente para protestar. Não, eu não concordo, não quero, então eu vou votar em qualquer pessoa só para... Não, porque a liberdade está muito relacionada com a questão da cidadania. A nossa conceito de liberdade contemporânea está muito ligado com a cidadania, que é a questão do voto. E porque o voto eu dou voz ao que eu quero, penso, né? O que eu gostaria. Então, o voto é uma parte muito importante da liberdade. Outra questão que está muito na moda agora é a questão das fake news. Eu acho que se você também acredita numa fake news e você não vai atrás de descobrir se aquilo é verdade ou não, você também está tirando a sua liberdade. Outro ponto, pensamento crítico. Apesar de a gente estar numa democracia, a democracia é construída a partir do pensamento crítico. Então, se a gente tirar essas coisas, mesmo numa democracia, a gente vai ter problemas com a liberdade. Agora, Jéssica, uma coisa que você coloca no texto é que nem sempre foi assim. Então, parece que a liberdade como direito, ela era vista mais como, não uma questão de direito, mas uma questão de herança. Então, dependendo da classe social que eu nascesse, da aristocracia e tal. Quando que a questão da liberdade foi vista como um direito disponível para todos, né? Pelo próprio fato de ser, de existir, de ser um ser humano. Eu gosto muito da Revolução Francesa. Eu acho que é um marco histórico incrível e, apesar de ser sangrento e ter muitos, né, reviravoltas nesse episódio histórico, mas a Revolução Francesa é o que traz para a gente essa questão da liberdade como direito. Então, quando você tem a declaração do homem, do cidadão e ali já no começo da Revolução Francesa, eles já ali na primeira frase, né, todos os homens nascem iguais e livres perante a lei. Então, isso estabelece a nossa liberdade moderna. Mas o mais interessante é que, assim, nesse contexto, a liberdade é uma construção. Então, mesmo nesse... De movimentos de idas e vindas também, né? Isso. Então, mesmo nesse momento, você falando que os homens nascem iguais, ali estavam falando dos homens mesmo, e não das mulheres, por exemplo. Então, a conquista da liberdade das mulheres, da cidadania das mulheres também é um processo posterior, mas vem desse start que aconteceu na Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa é o que traz para a gente essa questão de liberdade como direito. Muito bem, vamos então, Jéssica, para sugestões práticas, ou seja, como que a gente pode trabalhar com essa temática dentro da grande área das ciências humanas, né? Ok. E, Jéssica, já que você tem colaborado com a gente nas últimas edições, dá algumas dicas para os professores aí, sobre como as páginas 26 e 27 podem ser utilizadas. Ok. A questão da liberdade, ela tem algo intrínseco na questão do livre-arbítrio. Então, trabalhar essa questão do livre-arbítrio, porque não é só de um contexto religioso. Perfeito. É uma característica que o direito natural traz. Então, tem uma parte também, pode trabalhar a questão religiosa, mas também num contexto mais amplo. Outra dica também que o texto pode ajudar aí a trazer, aqui, pensando no nosso país, a gente teve uma questão muito grande com a escravidão, né? A gente fala de liberdade, a gente pensa em escravidão. E aqui no Brasil a gente teve a escravidão africana e tudo mais, e uma coisa muito interessante é trabalhar, por exemplo, a Revolta dos Malês, em 1835, que eles fizeram um levante muito grande aqui no Brasil e eles quase conseguiram, né? Então é essa questão. Muito bem. Outra dica que a gente poderia explorar é dentro da sociologia, né? Por exemplo, conduz os alunos para uma reflexão acerca dos desdobramentos da escravidão no mundo e as suas consequências na atualidade.
Muito bem, terceiro bloco está chegando. Obrigado, Jéssica, pela participação nesse segundo bloco. A gente volta daqui a pouquinho, vamos falar sobre a questão do álcool e das drogas na juventude. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta, o programa está passando rápido. Terceiro bloco já, Márcio Tonetti. É muito verdade? rápido. E nós temos um tema muito importante para conversar hoje aqui. Temos o convidado o Dr. Eduardo Costa. Tudo bem, doutor? Tudo bem. É o médico aqui do trabalho da editora, da Casa Publicadora Brasileira. E a gente vai falar um pouquinho sobre a entrevista com a doutora Zila Sanches, que é sobre a questão de psicotrópicos. Essa é uma questão muito relacionada com a juventude. Talvez, Eduardo, para a gente começar, o que a Zila traz na entrevista é que muitos pais se preocupam quando os jovens começam a consumir drogas que são ilegais, né? Então, a maconha, a cocaína e outras mais, e óbvio, isso deve gerar preocupação. Mas parece que uma droga, as que são legais, na verdade, são as mais acessíveis, o tabaco e o álcool. E os jovens têm abusado muito disso, até sendo introduzidos a esses vícios dentro da própria casa. Como que você enxerga essa questão? É que, na verdade, isso é uma questão cultural, né? Aquilo que, em tese, não é visto como ilegal, a entrada sempre é mais fácil. Então, não se enxerga isso de uma maneira como algo eventualmente prejudicial ou danoso à saúde. Então, os pais tendem a ser mais coniventes, né, com esse tipo de situação em relação ao uso de álcool, tabaco, etc. Muitas vezes até porque eles mesmos utilizam desse tipo de substância que eles consideram algo, entre aspas, normal. Né? Inofensivo, né? Agora, como que você vê também essa questão, que é um outro ponto explorado aqui na entrevista, do efeito dessas substâncias nessa etapa da vida, ou seja, na adolescência? A diferença, ou o dano é diferente, por exemplo, entre um adulto que consome esse tipo de droga e um adolescente? Sim, é diferente porque, como a própria reportagem demonstra isso, né? Que as conexões neurais ainda não estão devidamente formadas. Então, por essas conexões não estarem devidamente formadas, o álcool é uma substância que é impressionante a absorção dela a nível de cérebro. Ela demora praticamente 1 minuto após a ingestão para já começar a absorção e os efeitos a nível cerebral. Por isso que as pessoas já têm efeitos sobre a fala, sobre o comportamento, sobre a marcha. Então, a partir de 1 minuto já está começando a agir no seu cérebro. E o efeito pleno pode ser sentido em, no máximo, 6 minutos, normalmente. Então, isso demonstra a velocidade e a capacidade que o cérebro tem de absorver o álcool. Muitas vezes as pessoas pensam que o dano do álcool é só o dano crônico, mas tem um dano agudo também, imediato, e obviamente está dependendo da dose e da quantidade de álcool que é ingerido. Né? Eduardo, talvez para a gente fechar essa questão da entrevista, o discurso em torno da maconha, da legalização, ou do uso recreativo da maconha, parece estar se tornando uma grande falácia do nosso tempo, né? As pessoas estão vendo isso como algo inofensivo. Como que você enxerga esse discurso aí? O engraçado é que esse discurso afeta principalmente também agora os países desenvolvidos, né, que muitas vezes são referência para os países como o nosso, países assim subdesenvolvidos em termos, né? Então, eles pregam muito isso, que a maconha praticamente algo recreativo, algo inofensivo, quando na realidade não é. A gente pode ver até mesmo entrevistas e reportagens que são feitas por psiquiatras renomados de várias universidades do Brasil, que eles são contra esse tipo de informação que, na realidade, é uma desinformação. Porque a gente sabe que muitas das doenças ou dos problemas psicóticos estão relacionados com o uso, sim, inclusive, da maconha. Estudos demonstram que de 3 vezes até 11 vezes mais, existem mais casos em pessoas que usam maconha do que, na realidade, em pessoas, ou seja, estudo controle de pessoas que, na realidade, nunca utilizaram a maconha. É verdade. Dentro, por exemplo, da disciplina de biologia, você pode levar a turma, a partir da leitura dessa entrevista, a pesquisar como ocorrem os efeitos do álcool, do tabaco e da maconha no cérebro por meio da interação com os neurotransmissores. Explique por que essas drogas causam danos neurológicos tão intensos e criam dependência. E por meio dessa mesma entrevista, na matéria de química, você pode analisar com os alunos, estudar a transformação química dos açúcares em álcool. Quais são as reações químicas, por exemplo, que acontecem ali? Por que elas ocorrem dessa maneira? Por que as substâncias interagem desse modo tão intenso com os neurotransmissores e os neuroreceptores? Muito bem. A gente agradece a presença do Dr. Eduardo aqui, conversando com a gente. Foi um prazer. Passou rápido o tempo, né? É verdade. Mas tem mais detalhes que o pessoal pode extrair aqui da edição deste último trimestre. Vamos para o próximo bloco, né? A gente já volta daqui a pouquinho com o pastor André Vasconcelos para falar sobre a seção texto e contexto. Até lá. Já estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Conexão 2.0.
Estamos de novo com a equipe completa e vamos falar sobre uma sessão que a gente aprecia bastante. Não só a sessão, mas quem faz a sessão. A gente gosta do André também. Mais ou menos, mais ou menos. Mas a sessão tem esse contexto, André, que você tem assinado ao longo de todo o ano, tem trabalhado os temas do PMDE a partir da narrativa de Gênesis de 1 a 3. E eu queria que a gente adiantasse um pouquinho, professor, como que você trabalhou a temática de escolhas com a questão da queda moral, do relato de Gênesis 3? Você faz uma analogia da ideia de regras do jogo, de blefe, de melhor jogada, pior jogada. Como que a gente pode entender essa comparação que você faz entre regras do jogo e o conceito de aliança, por exemplo, que está presente na Bíblia? Então, antes de mais nada, acho que é importante definir o que é aliança, né? Tem um teólogo presbiteriano que se chama Palmer Robertson, que ele tem uma definição muito boa. Ele diz que a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Pacto porque envolve sempre mais de uma pessoa, né? Um acordo, uma aliança de sangue porque sempre envolve um sacrifício e também soberanamente administrado porque é sempre Deus que faz com os seres humanos e nunca os seres humanos com Deus. Dentro desse modelo, Deus é o Criador, Deus é quem propõe as leis, quem estipula os mandamentos, e ele disse para Adão e Eva que eles poderiam comer de todas as árvores, dos frutos das árvores, né, de todo o jardim, mas que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali você tem claramente uma estipulação, uma ordem, um mandamento, e também uma ideia de bênção e maldição. Se eles transgredissem esse mandamento, eles morreriam. Caso eles continuassem obedecendo a Deus, então eles viveriam eternamente, teriam acesso à árvore da vida. Agora, André, para a gente entender um pouco mais do contexto do pacto, você chega a mencionar no seu artigo que a lógica é a mesma que a gente percebe ao longo, né, dessa temática na Bíblia, ou seja, a ideia do pacto, né, da aliança, envolve um acordo entre o Senhor e um servo, né? Exatamente, né? Esse é um modelo que era muito comum no Antigo Oriente Médio. Então, você consegue ver vários paralelos entre os tratados, as alianças bíblicas, com os tratados, por exemplo, de suzerania e vassalo, né, entre um senhor e um servo, dos hititas. Então, também existem outros modelos de tratado de paridade, tratado de concessão real, mas esse modelo de um servo e um senhor é algo bem recorrente. Por exemplo, no Sinai, a gente vê essa realidade, né? E como que funcionava essa aliança? Ela seguia esses moldes e começava com um prólogo histórico, depois um preâmbulo, depois o Senhor estipulava uma série de mandamentos para o servo que eles deveriam obedecer, e esses mandamentos vinham acompanhados de bênçãos e maldições, como no caso de Adão e Eva, né? Se eles transgredissem o mandamento, eles deveriam morrer. E também tinha sempre testemunhas e algumas orientações, né, para a leitura e a manutenção do pacto. Então, basicamente, a aliança bíblica segue esse modelo, né, dos antigos tratados de suzerano e vassalo do Antigo Oriente Médio. Excelente. Bom, quem tiver interesse, a revista vai estar em mãos, vai poder ver a questão da jogada arriscada que a humanidade fez e como que Deus reverte isso numa grande jogada de mestre, né? A solução. Precisamos ir para sugestões, estamos terminando esse último bloco. Na área de ensino religioso, nós temos algumas dicas. O que é possível fazer, por exemplo, André, nessa área de religião? Na seção Ação, com a matéria O Médico dos Refugiados, páginas 28 e 29, que tal levar os alunos a pesquisarem quais são os desafios de missão em locais extremos e de culturas tão diferentes como Iraque, China, Coreia do Norte, Inglaterra, Egito, Índia, e em seguida compará-los com os desafios na nossa cultura. Boa dica, André. Mais amigos, terminou nosso tempo. Pois é. Acabamos mais um bloco e mais um programa do Conexão 2.0. Foi bom, né, Márcio, a gente poder compartilhar essas ideias. Exatamente. E a gente se despede e também deixa o convite, claro, para que você, professor, possa acessar a nossa playlist Conexão 2.0 lá no canal do CPB Educacional no YouTube. E nós agradecemos você ter nos acompanhado ao longo de todo o ano de 2019. Já estamos trabalhando na conexão do primeiro bimestre de 2020 e tem muita coisa boa vindo por aí. Nos acompanhe nas redes sociais, a gente vai conversando e a gente espera você para o próximo programa. Até lá. Até lá.